Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. Quero também, não é, mandar um abraço para as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Muito bem, eu falei que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia. E ela, Fernanda Garcia, ela é minha parente, Fernanda Garcia, ela que é biomédica, também ouve a Rádio Boa Nova, a Boa Nova, assiste a TV Mundo Maior, né? A Fernanda sempre está com a gente. Olá, Fernanda, como é que você vai? Eu vou bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Estou muito grata mesmo. Para mim é uma novidade estar aqui. Eu nunca me apresentei em rádio, então para mim é gratificante e é uma novidade realmente para mim. Que bom, Fernanda, está. Ó. Gratidão, Fernanda, por você, né, disponibilizar o seu tempo para estar com a gente e para a gente trazer aqui um tema hoje, né, de um livro tão querido nosso, que é o Pequeno Livro das Fábulas, né? É o Pequeno Livro das Fábulas. E nós abrimos ao acaso e aí apareceu aqui Entre o Céu e o Inferno, né? Esse livro, ele é de Lauro Henrique Júnior. Então, o que que o Lauro achou aqui uma das fábulas, né, conhecidas e diz o seguinte, eu vou ler ela completa, aí nós vamos, eu e a Fernanda, fazer umas reflexões aqui em cima desse texto, né? No Zen budismo, conta que se certo dia um dos samurais mais poderosos do Japão, famoso por seu temperamento violento, procurou um sábio monge atrás de instrução. O guerreiro logo foi dizendo: Monge, quero que me ensine tudo sobre o céu e o inferno. Então, simulando o maior desprezo, o franzino mestre disse: Ensinar a você sobre céu e inferno? Era só o que me faltava. Olha para você mesmo, aí para si mesmo. Você fede, está imundo, até a lâmina de sua espada está enferrujada. Você é uma vergonha para a estirpe dos samurais. Suma daqui. O samurai ficou furioso e, na hora, tremendo de tanto ódio, ergueu sua espada, já se preparando para decepar a cabeça do ancião insolente. Aí o sábio olha para ele e diz: por isso é o inferno. Isso é o inferno. Que o samurai acabou de fazer. Aí ele continua dizendo, depois de dizer tão serenamente para ele que isso era o inferno. E o guerreiro ficou estupefato, totalmente imóvel. Aquele sábio homem, por pura compaixão, havia arriscado a própria vida para lhe ensinar algo. O samurai, então, foi baixando a espada lentamente, cheio de gratidão e de reverência pelo mestre. E aí o mestre olha para ele e diz: E isso é o céu. Completou o monge com um sorriso. Que coisa, né, Fernanda? Isso vale para nossa vida, né? Porque assim, na vida as pessoas vão colocar ideias na nossa cabeça. Eu penso assim. E vão falar, você é assim, você é assado, e aí você vai assumir aquilo como verdade. Mas aquilo não é uma verdade absoluta. Aquilo não é uma verdade absoluta.
E aí você tem que entender, se autoconhecer, falar quem eu sou. Eu sou tudo aquilo que o outro fala? Não, não é uma verdade absoluta. Você tem que se conhecer e falar, eu sou assim, o meu estado mental, o meu estado emocional está assim, assim, assado. Então, não é, a gente não tem que assumir o que o outro fala, até porque as pessoas não vivem com a gente 24 horas por dia e não sabem o que se passa na nossa vida. Então, a gente tem que aprender a lidar com o pensamento do outro, que o que é do outro, né? E não assumir tudo como uma verdade. E questionar sempre. Eu acho que não é ruim questionar. Tem gente que não gosta de ser questionado. Mas quer ser questionado faz você pensar em certas atitudes. Jesus mesmo fazia isso com maestria, né? Jesus, ele não escreveu nada, né? Ele deixou para os outros escreverem, né? Ele partiu para ação. Eu não vou escrever nada, eu vou agir no exemplo. Penso eu assim. Verdade, né? O Fernando ficou pensando, né, se a gente encontra algum desses sábios por aí, né? Às vezes ele não está com uma roupa, trajado como um sábio, ou na carne e osso de um sábio, né? Porque às vezes a gente olha para determinadas pessoas, às vezes até pessoas muito humildes e simples, mas que têm sapiência, e têm sabedoria. E às vezes falam determinadas coisas para a gente que a gente fica assim, ó. No primeiro momento a gente quer ter aquela reação do samurai, né? Já quer puxar a espada e cortar a cabeça. Mas a gente percebe que dali é um sinal para nós, né, Fernando? A gente tem que ficar atento, porque a vida, como você disse, né? A todo momento a vida está dando sinais para a gente, está mostrando para a gente não perder a nossa estribeira também, né? A gente tá no trânsito aí, tá que nem aqui em São Paulo, né, Fernando? A gente desse trânsito maluco aí. E aí a gente reage a determinadas situações, a gente tá no inferno, né? Aí se a gente, de repente, desculpa, pede desculpa, não deixa, a pessoa fechou você, né? Você não buzina, não grita, não briga, aí está o céu, né? Então, isso que o sábio fala é realmente nessa fábula, né? É muito bacana para a gente refletir, né, no nosso dia a dia. Muitos são monges, né? O monge simulou. Ele simulou para ver se caía a ficha do samurai. Então foi uma simulação para ver até onde ele ia. Tipo, aqui, filho, Tó, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua reação? E a reação Verdade. dele foi olho por olho, dente por dente. Isso. Porque essa comparação que você está fazendo é ótima, porque olho, por dente seria, né, o que Moisés proferiu, e o céu seria o que Jesus disse, ama o próximo como a si mesmo, né? É os dois lados aí, né, Fernanda? Sim, os dois lados. E isso é na nossa vida diariamente. Eu, como biomédico, no laboratório, cada um com sua profissão, a gente enfrenta, não importa a profissão onde você esteja, mas vai vir em todos os lados, em todas as direções. Aí você fala, aonde que eu vou? Eu vou chorar? Eu vou chorar? Eu vou chorar. Chora, porque ficar guardando também não vai adiantar. Então, você está sentindo alguma coisa, se você não soltar, por isso que é bom fazer terapia, né? Que é um meio de você também externalizar isso, que eu fiz terapia por um bom tempo, então algumas coisas que eu sei foi devido à terapia, né? Então você vai aprendendo a se olhar realmente e falar, peraí, por que eu estou reagindo de determinada maneira? Então, é algo para a gente refletir, usar a cabeça, que a cabeça não foi só feita para separar a orelha. Não foi feita para isso, foi feita para pensar. Então, a gente tem que Ô, utilizar Fernando, isso. a cabeça nem foi feita para ser decepada com a espada, né?
porque ali o samurai quase fez isso, né? Quase decepou a cabeça do sábio. Provavelmente o sábio, nessa hora, ele também deve conhecer alguma coisa de luta marcial, ele ia se esquivar, né? Mas veja que atitude, a que ponto muitas vezes nós chegamos, né? Chegamos a ponto de, é, às vezes, Fernanda, como a gente vive esse momento de redes sociais, de, né, WhatsApp, a gente tem essa comunicação escrita e falada e com imagem, com vídeo, às vezes as pessoas se ofendem ou ofendem, né? Então, nas redes sociais, acham que pode tudo, né? Então, cria um clima, assim, muito ruim, né? Então, é aquela questão que o sábio traz. Cria um inferno, né? Para a vida de determinadas pessoas, né? Agora, por que que a pessoa não escreve lá, coloca mensagens para orientar as pessoas, né? Trazer uma meditação, trazer, né? Até você mesma, eu vejo lá, né, nas redes sociais que você traz lá uma terapia, né, familiar, né? Como é que é, Fernanda? Conta aí para nós. Não, é que assim, o nome da minha página, que é Constela Fraterna, porque eu imaginei na hora que me deu Essa essa inspiração. inspiração, foi assim, peraí, tem várias estrelas no céu, né? E a gente é uma parte pequena do universo. E a gente tem que ser tratado como irmão, apesar dos defeitos que todo mundo tem. A gente é feito de dualidade. A gente é sombra e a gente é luz. E isso, o inferno está dentro da gente, a gente que faz. Então, o que eu falei? Então, a gente é uma constelação fraternal, né? A gente é uma constela fraterna. Né? Eu tenho no Facebook, e no Facebook eu coloquei como constelação fraterna, e no Instagram como Constela Fraterna, porque não dava para colocar o nome, e aí eu coloquei. E aí eu fiz isso para eu ter disciplina. Então, quando eu gerei o Instagram, é para eu me disciplinar na meditação, na espiritualidade. Porque eu trabalhava em casas espíritas, né? Então, trabalhava em duas casas espíritas com crianças. Então, eu aprendi muito com crianças, né? A espiritualidade foi me guiando, né? Tipo, você vai montar uma sala para criança. Eu, oi? Como assim? Aí eu falei, peraí, eu preciso ter disciplina, eu sofri síndrome do burnout, né? Não conseguia enxergar nem a tela do computador, pedi ajuda, porque então eu sofri essas coisas, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, não, a espiritualidade me deu sustento, me deu a base para poder seguir. Eu falei, nossa, eu abri uma página do Evangelho também falando sobre fé. Aí eu falei, peraí, eu vou ler tudo sobre fé, né, que tá no Kardec. Aí eu, nossa, é a base, a gente tem que acreditar em nós. Então, não acreditar no que o outro impõe pra gente, que é o que tá falando também aí. A gente coloca fé no outro, no que o outro fala, e a gente não dá fé na gente, como se a gente fosse incapacitado das coisas. E não, todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Só temos que achar o nosso propósito e falar, nossa, eu sou bom nisso. Então vai. Tenha fé em você. É a base, é seu sustento. É a sua pirâmide. Então, a base da sua pirâmide tem que ser a fé. Você tem que acreditar. Falar, não, eu vou construir essas pedrinhas, eu vou construir para chegar até onde eu quero. Então, as pessoas tem que não, né? Tem que é como se fosse uma obrigação. Mas internalizando, eu falo assim, bem, eu quero chegar, tem que ser com disciplina, né? Então, É, são essas. porque a gente atravessa esses caminhos, né, Fernanda, entre céu e inferno. E os momentos difíceis aí que você, né, relatou, que você passou, é um inferno, né? Aquelas coisas difíceis. Daí, depois que a gente consegue atravessar, né, isso e conseguir se equilibrar, né? Você falou da terapia, falou na frequência lá no centro, de estar com uma sala de, né, evangelização infantil, tudo isso vai, né, colaborando para a gente entrar. A gente entra no céu, mas o inferno está tão pertinho da gente, a gente está vendo ele ali. Só que aí a diferença é que a gente está procurando fazer
da nossa vida o céu, né? O céu para construir, o céu para fazer algo de bom para nós e depois para o outro. Aí a gente começa a sair dessa, né, dessa situação que é polar, né? Ou nem tá, e a gente não pode nem estar tanto o inferno, nem tanto o céu também, né? O céu, o céu me lembra quando eu comecei no Espiritismo e no Centro Espírita. Para mim, aquilo lá, o Centro Espírita ali, era o céu. Nossa, eu estava vislumbrado. Depois eu comecei a encontrar algumas coisinhas de inferno também, né, Fernando? Porque às vezes a gente. Porque nós somos humanos, então a gente vai encontrar. Eu cheguei para o presidente do meu centro e falei assim: mas não é possível, por que tem pessoas que ficam aí, né, se debatendo, se discutindo? Aí ele fala no meu ouvido assim: ó, é que aqui ainda tem espíritas, mas não tem cristãos. Não, né, a gente precisa ser espírita e cristão, né? Como Jesus nos ensinou aí para a gente sair do inferno, ama o próximo como a ti mesmo, se ame e ame o próximo, né, Fernanda? Sim, sim. Sem amor, nada anda. Sem amor, nada anda. É porque assim, eu percebi, porque eu já frequentei várias vertentes espirituais, né? Desde budismo, kardecismo, ixi, já fui em festa judaica, já. Olha, eu falo que eu não tenho religião, né? Que é religare, né? Conexão com Deus, que significa em latim. E aí que eu fui pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? As filosofias, isso daqui é interessante. Todas se entrelaçam. O interessante é isso. Todas falam de amor. Todas. E o tema que está sendo abordado atualmente é tolerância religiosa. A gente não pode impor que o meu é o certo. Não. Você tem que ver, isso eu me sinto bem com isso. Então vai. Vai. Se você se sente bem, é seu bem-estar, vai. Vai ser feliz. Se isso te dá saúde e te dá bem-estar emocional, que está na Constituição isso, né? Dá bem-estar espiritual, social, dá sua integridade por completa, tá tudo bem, tá tudo bem, é isso. E a gente não tem que julgar, olha, aquele outro ali, ó, nossa, não, pra quê? Você é melhor que o outro? Você não é melhor que o outro. A gente está num caminho de evolução. Então, eu não sou melhor que vocês. Ninguém é melhor que ninguém. A gente tem que se unir para usar a cabeça, o que a gente está fazendo aqui, e pensar no que a gente precisa melhorar. No que a gente precisa melhorar. E colocar, às vezes, no caderno, escrever. Se não consegue só pensar, vai escrevendo. Vai escrevendo. E você consegue ter foco quando você escreve. E Né? essa questão que você falou das religiões, né, e da religião, que a gente, né, ouvia, até ontem eu ouvi essa frase novamente, e o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, onde as religiões todas vão se unir, né, em uníssono, num só pensamento, porque isso a gente já começa a verificar que existe. Às vezes, é como você disse, é só questão de palavras, né, que são diferentes, mas o sentimento daquilo que a gente aprende no Espiritismo acaba existindo também nas outras religiões, né? De reencarnação, de vida pós-morte, e de outras coisas que outras religiões também têm. Então, eu lembro muito do trabalho do doutor Adão Nonato, né, que fazia essa união entre as religiões, né? Então, eu cheguei em reuniões deles, eles vinham budistas, vinham ubandistas e várias outras religiões, padres, né, pastores. Então, isso que a gente precisa chegar, né, nesse futuro, né, das religiões. O Espiritismo ele é uma doutrina que ela é aberta, ela não é uma coisa radical, né? O próprio Kardec disse, se a ciência provar, né, acredite algo determinadas coisas que o Espiritismo disse e provar, pode ser até o contrário, a gente tem que seguir a ciência, né?
Você que é biomédica, aí você deve saber, né? Um pouco de ciência também, né? Sim, sim, eu trabalhei 13 anos na área de biomedicina, né, num laboratório de grande porte. E aí, o meu sonho sempre foi, é, e já está sendo feito isso nas faculdades, entrelaçar a ciência com a espiritualidade, né? Eu sempre almejei isso, porque realmente, até acho que a Unifesp e outras instituições estão estudando Reiki, estão vendo na ressonância magnética o processo de como funciona e como o bem-estar da oração, da prece, da meditação mesmo, o que que acontece, onde está o fluxo sanguíneo nas partes cerebrais e onde flui. Aí fala, nossa, a parte frontal, que é essa parte aqui, tá com sangue, então tá vindo para a parte do caráter da pessoa, tá vindo aqui, nossa, então quer dizer, vai tudo, porque ela tá focando, ela tá. E isso, quem faz meditação, só vocês experimentarem, vocês vão sentir uma leveza, né? Até eu faço no meu canal, faço a respiração de 16 segundos, né? Que é respirar 4 tempos. E às vezes eu fico zonza. Eu tenho essa sensação de ficar zonza porque eu relaxei. E eu não penso em nada. Assim, então, como você não pensa em nada? Não, às vezes vem o pensamento, mas é como nuvem, vai embora. Ele Ô, vem, Fernanda, é como tirar o samurai violento da gente, né? exatamente, exatamente. Tira esse samurai violento da gente, samurai interno. Exatamente. Olha, eu lembrei só daquela passagem que Jesus estava lá no monte, né? Acho que no Sião, Monte Sião, e ele é preso, e o Pedro ele puxa uma espada lá e corta a orelha do soldado que estava para prender. Aí Jesus pega a orelha e coloca no lugar a orelha do soldado e fala para Pedro: Pedro, quem ferir pela espada será ferido. Olha o que ele fala, né? E é uma coisa para a gente refletir nessa questão da espada também. Cada ação tem uma reação. A gente nunca vai saber a reação do outro. Por isso que a gente tem que ter a empatia, né? Tipo, se eu falar isso para a pessoa, e se eu fosse a pessoa, será que eu teria a reação? Então, assim, é para se pensar. Porque. E também a gente tem que pensar no gasto energético. Quando a gente fica focando muito nos nossos problemas, eu fui já assim, que eu falo por mim que é mais fácil, né? Eu sei das. A gente gasta muita energia. Muita energia. E aí o corpo cansa e você só quer dormir. E isso pode gerar uma depressão. Por conta desse ansiedade, depressão, a gente vai gastando muita energia. E é um gasto energético que não tenha. E aí vai muito remédio. Se a gente disciplinar, vou começar a fazer meditação para ver assim, tudo bem, tem remédio, tal, tem que continuar com remédio, mas às vezes potencializa o efeito do remédio com meditação, com oração, vai aumentar essa fluidez do remédio. Porque o remédio por si só, ele não vai funcionar por ele mesmo também. Então, existem ferramentas que vão funcionar com o medicamento, vai fazer mais efeito. Tá? Eu não cheguei a tomar remédio, mas Mas isso é verdade, né, Fernando? Tem pesquisas mesmo que a pessoa, eles pegam um grupo de pessoas que oraram e outras que não, né? É a mesma coisa que se você usar aquele medicamento que não tem efeito, como que chama o... Esqueci o nome do medicamento que ele é de mentirinha, lá o... placebo. É como se fosse o placebo, né? A pessoa que ora tomando do remédio verdadeiro, né? E a outra também toma o verdadeiro, mas não ora. A que ora, o efeito é outro, né? Então a gente tem que ver que não adianta a gente só sair aí com a nossa espada. Tem uma hora que a espada vai para onde que a gente vai. O Chico, né, passou por diversas cirurgias
Aí o pessoal falou, mas, pô, Chico, mas você tem o doutor Bezerra aí, né? Que, que é médico espiritual, por que que, né? E, Chico, eu preciso, mas tem algumas coisas que eu preciso resolver de outras encarnações, né? Então a gente tem que tomar cuidado se a gente ficar desembainhando a espada, né? Para não, depois, é como você disse, as consequências virão depois, né? E as pessoas usam muito a espiritualidade como escudo, né? Tem isso também. Então a gente tem que falar assim, a espiritualidade vai até tal ponto. E depois é com a gente, tipo, é o livre-arbítrio. Tem isso também. A espiritualidade dá o bastão, olha, dá as ideias, né, no pensamento, né? Dão tipo, filho, segue tal caminho, faz isso. Mas a gente fala, é besteira. É besteira. Pra quê? Aí vai lá. Aí o espírito fala assim, eu te avisei, você não quis. Então ele tem a certo ponto. Quando a gente faz as coisas na disciplina, dentro das morais, né, do que Jesus, né, deu orientação. Ele não mandou a gente, ó, não, ele só orientou, olha, gente, estou orientando vocês que vocês vão ficar bem desse jeito. Mas o ser humano é uma criança, é uma criança que, não vou fazer isso não. Desobediente, muitas vezes, e segue outros caminhos. Eu vi uma frase que tem gente que segue, como que era a frase? Longo caminho, curto caminho. Aí tem o curto caminho e o longo caminho juntos, né? Qual que você quer? Eu quero curto caminho, curto e longo. Aí o que acontece? Ué, curto, mas tem vários obstáculos. É curto, mas os obstáculos fazem ele tornar longo. Então, assim, às vezes é bom pegar um longo caminho sem obstáculo. E Deus, Jesus, ele dá essa orientação para a gente. Mas a gente é muito, muito sapeca, vamos dizer assim, né? A gente vai falar, não. Aquelas crianças falam assim, não, eu quero aquilo lá. Tá bom, vai. A espiritualidade, tá bom, vai. Eu cansei. Vai, filho. Eu- vai. Eu sei que depois eu vou ter que aguentar. Porque tem muita gente que reclama, né, Nando? Tem muita gente que fala, por que tal coisa dá errado na minha vida? Peraí, se tá dando errado, alguma coisa você fez. Não vai culpar a espiritualidade, que a espiritualidade deu tudo para você. Deu todas as ferramentas, tudo, tudo. E você só tem que agradecer. E depois você tem que agradecer. Pô, agradeço, você tentou. Eu que não escutei. Eu que não escutei. Ai, ai. É verdade, a gente está toda hora, esses amigos tentam tirar a gente. E olha que eles já tiraram a gente de encrencas que a gente nem imagina que a gente estava indo para encrenca e a coisa ia ficar ruim. Mas se a gente busca ter ações boas, né? A gente procura estar no bem, eles nos ajudam, né? De alguma forma, muda aí, te dá um cutucão, alguém esbarra em você, você muda a rota, né? Eles dão um jeito para você não cair, às vezes, naquela cilada ou naquele tropeço que nós mesmos colocamos, né? No nosso caminho, né, Fernanda? E como? E como, Nando? Nossa Senhora. Eu vejo muita coisa. Eu sou uma pessoa muito assim. Eu analiso os outros e dizem assim: o sábio é aquele que vê o erro do outro e não faz igual. Então, quando você vê que algo deu errado na outra pessoa, opa, se eu ir por esse caminho, eu sei que vai dar errado também. Então, eu não vou seguir, não. É isso Ah, mesmo, Fernanda. A gente tem que seguir os passos do mestre, né? Os passos que ele deixou para a gente poder. É que nem esse sábio dessa fábula que nós lemos hoje. Aliás, vou falar para a Adélia. Adélia, nós lemos o pequeno livro das fábulas, viu? Que a Adélia sempre fica pedindo. Repete o livro, por favor, antes de terminar o programa. É o pequeno livro das fábulas, tá bom? E a fábula do que nós é, sorteamos aqui no acaso é entre o céu e o inferno, tá? Bom,
Nós vamos agora para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Aí a gente pede aí, sempre sugere, né, para você colocar um recipiente com água do seu lado, né, colocar aí. A Fernanda já reservou dela, tá do lado ali, né? E Fernanda, sabe que encontrei várias pessoas lá no Encontro Amigos da Boa Nova e me disseram, naquela hora eu coloco também o copo d'água, tudo. A gente já já que não, né? Tá aí, né, Fernanda? E aí, então, vamos para esse momento de prece, de orações, né, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, então, refletindo sobre esse tema de hoje, né, que a gente tenha o sábio trazendo o exemplo de céu e de inferno, através dos quais nós passamos aqui num planeta de provas e expiações. Ainda não estamos longe de viver somente, não estamos longe, mas virá com o tempo, com a nossa maturidade, o céu pleno. Mas hoje vivemos essa dualidade, essa polaridade, e tem momentos que realmente nós perdemos o equilíbrio. Então, pedimos com muito amor, muito carinho aos benfeitores espirituais que nos oriente, que nos inspire, a fim de que nós possamos, nos momentos que forem difíceis, que estivermos à beira do inferno, que possamos usar a água da paz, como o nosso querido Chico nos ensinou através de André Luiz. Coloquemos a água em nossa boca, seguremos até por alguns segundos, depois podemos engolir aquela água, mas nesse momento não proferimos qualquer palavra que possa ferir o próximo, e quando ferimos o próximo, nos ferimos. Então pedimos à espiritualidade maior que nos oriente, que nos inspire, que nos traga intuições, a fim de que a gente cada vez mais nos eduquemos nessa questão, na lida com o próximo, principalmente dentro da nossa casa, que a gente possa se equilibrar para isso. Por isso, então, Mestre Jesus, querido e amado, pedimos a tua bênção para essa possibilidade de irmos cada vez mais nos tornando, saindo do samurai e chegando no sábio, no mestre. E é a tu, Senhor, o nosso mestre. Mestre querido, pedimos mais ainda que estendas tuas bênçãos àqueles nossos irmãos que estão aflitos, que estão desesperados, que estão, Senhor Jesus, passando por dificuldades, por desafios, por dores, que a tua luz possa abençoá-los com seus emissários de luz. Mais ainda, querido Mestre Jesus, os nossos lares, os lugares onde estamos, os nossos familiares e entes queridos, a todos os seres desse planeta, Jesus. Por isso agora, nesse instante, more Jesus em nosso coração, mas também te vemos nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes. Tu, Senhor, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Senhor, irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você participar e colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo. Através desse clube, você pode auxiliar a manutenção, né, da programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, de todos os setores de comunicação da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Vá ao site, olha, o www.amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém, colaboradores e colaboradoras estão lá, né, no Clube Amigos da Boa Nova para receber sua ligação. Ligue para 0800 018 38 e também para o fixo Grande São Paulo 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido, instantâneo, né? Olha, você clica aqui, a pessoa lá do outro lado do mundo te responde. É um negócio fantástico, né? Você que estiver aí longe pode estar perto, fazendo aí, se comunicando conosco e também fazendo uma doação. Doação que você pode fazer pelo Pix, que é o mesmo número do WhatsApp, o 11
97261 0272. Então, faça parte aí desse grupo de pessoas, dessa comunidade espírita, né, para que essa expansão do bem possa chegar a todo o planeta. Muito bem, né, Fernanda? Voltando aqui à fábula que nós lemos entre o céu e o inferno, entre o inferno e o céu, né, onde a gente vê a figura do sábio, que representa o céu, e por outro lado, vamos dizer assim, que o samurai representa o inferno, né? O inferno das nossas, muitas vezes, atitudes, né? Que pode chegar ao céu também. Nós vivemos essa dualidade, né, Fernanda? Sim, sim, a gente vive diariamente, né, a dualidade, né? A gente só tem que saber gerenciar, né, administrar essa dualidade nossa. Quando a sombra vier nos assombrar, vier à tona, a gente tem que conversar com a sombra, acolher a sombra. Ela existe, né? Ela existe, ela está em nós. Infelizmente, porque a gente tem processo de lapidação, né? E a gente tem que falar: oi, sombra, pega como se você fosse sua própria mãe, seu próprio pai e mãe. Você tem que ser seu próprio pai e mãe. Pega você no colo mesmo e fala: tá tudo bem, né? Então você pega a sua sombra e carrega a sua sombra no colo até ela se transformar, se lapidar também e virar luz. Eu acredito nisso, né? Isso é o que eu creio, né? Então você pode transformar aquilo que te incomoda em luz. Só que você tem que encarar, né? Infelizmente é assim. Muitas pessoas fogem daquilo que incomoda delas, mas você precisa encarar aquilo que te incomoda para sua melhoria, para sua evolução, né? E é difícil? É muito difícil, mas é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. É um vício nosso, né? A gente tem vários vícios e a gente tem que identificar os vícios que a gente tem e tratar deles, né? Eu digo Trocar que o tudo vício pela virtude, né? A gente vai conquistando aos poucos. Ô, Fernanda, aí me fala uma coisa, você que trabalhando em laboratório, quando se está fazendo lá um produto, né, que é medicamentoso, né? Existem fórmulas, existem ingredientes, né? Então, para a gente também formatar um céu em nós, inclusive, a gente até sabe os ingredientes, né? Mas a gente está se ocupando muito mais com as questões que são invernais em nós, né, do que nas coisas boas, né, Fernando? Sim, a gente perde muito tempo focando em picuinhas, né? Em coisas pequenininhas. E tipo, tá, pega aquilo que te agrega, aquilo que vai fazer sua evolução existir, pega aquilo e segue com aquilo. Aquilo que não faz bem para você, você pega, amassa e joga no lixo, né? Aquilo, tipo, você tem que filtrar. Isso vai ser bem. E assim, a gente também não pode também filtrar, tipo, às vezes a pessoa te orienta ó, isso. Aí você tem que falar, pô, é verdade. Então a gente também tem que, não é tudo que a gente tem que jogar no lixo também, né? A gente tem que refletir, peraí, a pessoa me orientou, a pessoa me falou isso, peraí, e eu não gostei. Tá, você não gostou, mas vai fazer bem lá na frente para você? Vai. Opa, então segue aquilo. É um feedback positivo, é um retorno positivo? Segue, segue. E é isso que a gente tem que se ater. A gente tem que amadurecer. Porque eu percebo que a sociedade está muito infantilizada, tem que amadurecer. Pega você no colo, tipo, respira, bate assim no peito, tipo, calma, calma, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, né? Então a gente tem que cuidar da gente, né? A gente tem que se ater a isso e ver aonde que a gente está pecando e não olhar, tipo, não vou olhar para isso. Não, você vai ter que olhar. Se você quer melhorar, você vai ter que encarar sua sombra. Porque é muito fácil a gente falar de espiritualidade, tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Tudo é maravilhoso. Só que não é bem assim, né? O calo é muito mais embaixo, ao meu ver, né?
Porque você precisa trilhar, você é o peregrino da sua própria vida. Se você tem sua jornada, né? Então, é Fernanda, isso. eu lembro muito, assim, você falando, veio assim, a intuição de lembrar que Jesus dizia: Ah, vós sois túmulos caiados por fora e podres por dentro, né? Uma coisa fortíssima, né? E às vezes a gente usa máscaras, até filtros, né? Quando a gente estava falando de filtro, então o filtro lá no Instagram, né? No TikTok, nessas redes sociais, a pessoa coloca um filtro. Nossa, fica maravilhosa, linda, né? Então, aqueles que se aceitam dessa maneira acabam se enganando, né? Porque você tem que ser o que você é, né? E não o que você demonstra ser. E às vezes a gente coloca muitas máscaras, muitos filtros, né, Fernanda? Exatamente, é muito filtro e as pessoas idealizam o filtro. E assim, eu procuro na minha página, às vezes eu acordo toda descabelada, vocês veem lá, gente, vamos lá, vamos orar. Mas assim, é a realidade, gente. As coisas não são aquela coisa, tipo, aquelas pessoas de academia, né? Toda assim. Não, gente, não é assim, não. Né? Aquilo é ilusão. A gente tem que lidar aquilo como ilusão. O que é saúde? A gente tem que pensar isso. O que é saúde? Saúde é o que a mídia vende, que isso aí a mídia está vendendo, né? Peraí, você vai no médico, o colesterol tá bom, o meu triglicérides tá bom. O médico falou, pronto, mas você tem que manter sua disciplina, exercício, beber bastante água, né? Então você tem que observar o que eu tô errando, maneirar, moderar, tudo é moderado. Nem muito céu, nem muito inferno, tem que ser o equilíbrio. Equilíbrio. É complicado, mas é um dia de cada vez. Claro, é o passo, né, diário que a gente deve dar. E às vezes as pessoas, aquilo que a gente às vezes fala, né? Se a gente tem objetivos, metas a cumprir ou a consolidar na vida da gente, faz lá, que nem a Fernanda falou hoje, faz uma listinha lá daquilo que a gente pode realmente, assim, de imediato fazer, porque tem várias coisas que a gente pode fazer de imediato, né? E aquelas outras que são mais a longo prazo. Então, tem a de curto prazo, né, que tem o caminho curto lá que ela falou, e do longo, né? Mas nesse caminho curto, você pode, se tiver obstáculos, vão ter obstáculos, porém você está realizando coisas, são pequenas que você consegue ir realizando. A de longo prazo está mais longe, então exige um pouco mais de força e de determinação e de paciência para a gente chegar nesse objetivo, né, Fernanda? Fernanda, a gente está chegando no final aí, as suas últimas, aí, suas considerações finais e também aí a sua despedida aí do pessoal que está na rádio, que está na TV aí hoje. Obrigado, hein, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço mesmo, foi um aprendizado hoje para mim, né? Porque é a primeira vez na rádio. Só tenho muito a agradecer mesmo. E uma coisa que eu peço para os ouvintes é persevere naquilo que é bom. Acho que é essa frase. Persevere naquilo que é bom, que agregue na sua vida. Isso aí, Fernanda. Obrigado aí por estar conosco, disponibilizando seu tempo. A Fernanda Garcia, né? Parente minha, Nando Garcia, Fernanda Garcia. Por isso que ela está aqui, é porque é minha parente. Não é, não. Então, muita paz aí, muita luz. Até o próximo programa. E, Fernanda, vou falar aquele tchau, abre o microfone aí. Tchau, tchau, Fernanda, abre o microfone aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau! Tchau, Tchau, tchau! Tchau, tchau. tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.